Olá, estamos começando mais um Na Missão, um programa que quer compartilhar com você aquilo que Deus tem feito na vida de pessoas comuns, como eu e você, mas em que algum momento da vida resolveram obedecer ao chamado de Deus. E hoje, para o nosso programa, eu quero convidar o Ronald Cabral. Pode entrar, seja bem-vindo. Obrigado. Ronald Cabral é advogado, empresário, especialista do ramo imobiliário, mas também é um camarada muito envolvido na missão de Deus. E eu queria muito compartilhar um pouco com a galera que está ouvindo a gente, um pouco da tua história, que eu conheço. O Ronald é meu primo, mas também é um camarada que tem feito muita diferença. Ronald, fala um pouquinho pra gente o que você faz, quem é você, tua história. Bom, prazer estar aqui, Rodrigo, contigo, para a gente falar um pouquinho o que Deus tem feito na nossa vida, tem feito na vida da minha família, né? E o que Deus tem realizado através da minha profissão, daquilo que eu sei fazer, né? E falar disso é muito gostoso porque é falar do que a gente vive, né? Falar do que a gente gosta de fazer. Eu sou advogado, né, por formação, corretor de imóveis, sócio de uma imobiliária aqui na cidade do Rio de Janeiro e casado com a Carla. Tenho 2 filhos, a Lisa e o Levi, e essa é a minha família. E eu sou atual vice-presidente da Missão Evangélica Base, né? Sou um dos fundadores da missão, juntamente com o Rodrigo e com a Carla. Fui presidente durante... por 7 anos. Esse ano eu estou no meu ano sabático, mas ainda como vice-presidente da missão. Legal. Você é crente desde pequenininho, né? Nasceu e foi criado dentro da Igreja Batista. Você é um profissional muito bem sucedido, é muito bom no que faz. Que momento que a coisa aconteceu para você, assim? Que momento dessa tua caminhada cristã deu um estalo e falou, pô, preciso fazer alguma coisa a mais? Bom, eu não era muito ligado em missões, né, na minha adolescência, e eu fui conhecer missões mais de perto a partir do meu namoro e do meu noivado com a minha esposa. Nesse momento a gente começou a se envolver com missões, ela já era muito ligada nessa questão de chamado missionário, né, sentia um chamado para ir para o campo, e eu na contramão, né, um cara de cidade, de metrópole, não tinha isso na minha cabeça. Um crente de igreja? Um crente de igreja, pensando na minha profissão, em me formar, em fazer negócio, que era o que eu gostava de fazer e que gosto até hoje. Só que essa dualidade entre o chamado missionário e a profissão, ela ficava muito crítica para a gente, né? O que a gente deve fazer? Largar tudo e ir para o campo? E comecei a conhecer o campo missionário através de amigos, de pessoas que estavam à nossa volta, em congressos na igreja e outras pessoas que a gente foi conhecendo ao longo da nossa jornada. E a gente começou a ficar muito impactado. Só que eu não me via no campo, né? Eu nunca me vi no campo missionário, né? E, ao mesmo tempo, a gente queria fazer alguma coisa. Então, minha esposa, ela já esteve aqui no programa passado, contou um pouco da história dela com publicidade, que é uma coisa muito, muito prática. E quando essa coisa foi se desenvolvendo, nós começamos a ver que, como jovens, como profissionais, a gente tinha muito a acrescentar ao reino, né? Com aquilo que a gente sabia fazer. Começamos a ouvir pessoas dizer que missões não era só orar, contribuir ou ir para o campo transcultural. Para mim, a missão de Deus é algo muito mais amplo. A missão de Deus, estar envolvido com a missão, é você viver a missão no seu dia a dia. Desde o seu acordar ao seu dormir, como você lida com seus filhos, como você lida com a sua profissão. O meu trabalho é a minha missão, né? Lidar com os meus funcionários, lidar com os meus clientes com zelo, com sabedoria e sinalizando para eles o reino de Deus. Isso, para mim, é estar na missão. É claro que, além disso, a gente se envolve também com o campo missionário, apoiando com a nossa profissão, que é uma coisa mais específica, e aí a gente pode contar outras coisas também. Legal. Você é advogado. Sim. De formação, né? E hoje você é diretor de uma imobiliária. E assim como a questão da publicidade, são 2 áreas que a gente olha assim e fala assim, caramba, mas o que isso tem a ver com missões? A gente vem de um modelo missionário, que é o que você falou, né? Ou larga tudo e vai para o campo, ou ora, ou contribui, e aí se eu não largo tudo e vou para o campo, sobra para mim orar, contribuir, é só isso, não é só isso. E eu sei que Deus mexeu com a sua vida mais um pouquinho do que orar, contribuir
já que ele não estava chamando você para estar no campo, em tempo integral, sendo enviado por uma igreja ou por uma agência missionária? Sim, tem uma história bem interessante. A gente fundou a Missão Base e eu era o presidente da missão. Mas eu não consegui usar a minha profissão para apoiar os missionários. É muito difícil. Poxa, eu sou advogado, o que eu vou fazer? É claro que existem estatutos a serem criados para organizações missionárias, é questão de envio, enfim. Como eu não sou da área criminal, minha área é mais civil, eu não tinha muito o que fazer, não surgia oportunidade. E até que 5, 6 anos depois, o Rodrigo, meu primo, esse que está aqui, foi ao Senegal numa viagem missionária e conheceu um casal de missionários e perguntou para esse casal, vem cá, o que tira o sono de vocês aí no campo? E esse casal falou, olha, o que tira o nosso sono aqui, o que nos preocupa é um inventário que ficou lá no Brasil, né, de um apartamento da mãe da missionária. E ele falou, bom, eu tenho uma pessoa para te ajudar, é o presidente da missão, o Ronald, ele é advogado e ele atua com isso, né? Essa é a minha especialidade, a área imobiliária, a área de inventários. Então, o que aconteceu? Depois disso, eu entrei em contato com eles e a gente pôde, né, dar todo o suporte a essa família missionária. E aquilo que tirava o sono deles passou a não tirar mais. Por quê? Porque alguém aqui no Brasil segurou as rédeas desse negócio e ajudou para que eles regularizassem toda essa parte de documentação. Então, algo que atrapalhava a missão deles lá no campo, passou a não atrapalhar mais. Isso é ser parte da missão? Para mim é. Até hoje eu tenho contato com eles e eles falam, poxa, aquilo que você fez por nós foi muito bom e aquilo foi imprescindível para que a gente possa estar aqui no campo fazendo melhor o nosso trabalho. A gente falou muito sobre cuidado missionário no outro programa e às vezes a gente acha que o missionário está no campo e que a gente não pensa nos detalhes do dia a dia do missionário. E aí a gente acha que aquilo que atrapalha o ministério dele são só desafios com o sustento do projeto ou dificuldades que eles tenham no campo, mas a gente esquece que muitas das coisas que atrapalham, às vezes, o ministério do missionário é aquilo que está atrapalhando alguma coisa na vida pessoal dele. Que tira o sono dele, que preocupa ele, a questão do descanso, a questão da saúde, a questão dos problemas. Ele tem uma família no Brasil, ele tem uma série de problemas para resolver e às vezes uma coisa tão simples que a gente que está aqui pode fazer e às vezes não é feita. E o que para o missionário é complicado, muitas vezes para você profissional não é. É algo do teu dia a dia, é algo que você faz toda hora. Então, o que é difícil para ele, o que é muito difícil, muito complicado, para você é algo natural, né? Eu acho que fazer isso, mostrar para ele que você está ali dando suporte, segurando as cordas com ele, não só financeiramente, isso faz muita diferença. Isso deixa ele mais confortável para que ele possa se empenhar mais na missão com a qual ele foi chamado. Você é pai, você é empresário, você é esposo, como conciliar isso tudo? Olha, eu acho que a palavra equilíbrio ela deve estar presente na vida de qualquer pessoa, né? Eu busco qualidade de vida, então eu opto por sempre buscar trabalhar próximo de casa, para dar mais tempo, perder menos tempo no trânsito. A vida da cidade é muito corrida e eu acho que a gente tem que tentar esse equilíbrio. Eu tenho muitos amigos, muitos colegas que só pensam em ganhar dinheiro, né? Eu acho que o dinheiro é uma parte da nossa vida, a gente não pode deixar de lado. Mas a qualidade de vida, de ter tempo para dedicar ao reino de Deus, dedicar à sua família, né? Isso é muito importante. Você teve que dedicar tempo para atender esse chamado, essa necessidade desse casal de missionário. E dizem que tempo é dinheiro, então se você está investindo tempo, você está deixando de ganhar com outras coisas. Atrapalhou? Prejudicou? Não, eu entendo isso como uma forma de ofertar, né? Seria até mais fácil para mim pegar um cheque e preencher e mandar para o missionário. Mas quando você se envolve, você se apaixona, você se sente parte da missão, porque dá o teu sangue, dá o teu tempo. Terminou nosso tempo do primeiro bloco. Fica aí, rapidinho a gente está de volta e a gente tem muito mais coisa para conversar no segundo bloco. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer.
Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo reino. Voltamos no nosso segundo bloco e hoje a gente conta com a presença do Ronald Machado, que é empresário, advogado e também vice-presidente da Missão Base. Ronald, você estava compartilhando um pouco com a gente aquilo que como Deus tem usado a sua vida. E você aqui no intervalo estava conversando comigo e você falou de 3 palavrinhas, né? Tempo, talento e tesouro. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente o que isso quer dizer. Então, a gente pode dedicar o nosso talento, que é aquilo que eu já falei, né, no bloco passado, né? Usar aquilo que a gente tem como dom, aquilo que Deus nos concedeu, aquilo que a gente tem nas nossas mãos, nossa profissão, né, aptidões pessoais, né? Tesouro é você dedicar os seus bens, né? Você colocar os teus bens a serviço do reino. Muitas vezes as pessoas acham que dedicar os bens é só dar oferta. Não, você colocar à disposição a sua casa, o seu carro, né, o seu computador, né, que é o seu tesouro, né? E o tempo é dedicar tempo mesmo. Muitas vezes você não quer tirar um dia da sua semana ou 5 dias das suas férias para fazer algo que não necessariamente tem a ver com o seu talento, né? Eu tive a oportunidade de ir numa viagem no Maranhão, num momento de enchente do rio Itapecuru. Muitas pessoas perderam as suas casas. O rio subiu mais de 6 metros, invadiu casas, destruiu lares inteiros, plantações, e muita gente ficou desabrigada. E uma organização parceira nossa que trabalha com socorro emergencial estava mandando uma médica. E essa médica precisava de gente para logística, gente para carregar a mala, gente para carregar os medicamentos e ir com ela. Bom, eu sou advogado, não tenho muito o que fazer lá, mas a médica tem. Mas ela precisava de alguém que acompanhasse. Então, fui eu. Eu tinha 3 dias, eu tinha tempo. Naquele momento, eu tinha tempo para dedicar a fazer alguma coisa que Deus me desse. Que fosse útil, né? Fosse útil. E foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu trouxe algumas fotos, vocês vão acompanhar durante a minha fala. Eu pude ver ali realidades que eu jamais tinha visto na minha vida, né? Crianças que não tinham um chinelo para calçar, famílias de 6, 7 pessoas morando num cubículo que não tinha parede, as enchentes tinham derrubado tudo, e que dividiam 2, 3 peixinhos, né, pescados num barquinho a remo, né? Então foi uma realidade que eu me deparei e eu estava ali, né, muitas vezes eu não sabia nem o que fazer. Eu chegava com a bolsa de remédios, a médica começava os atendimentos e eu ficava perplexo, olhando e orando por aquela família. E fomos a algumas escolas onde estavam concentradas famílias que foram alojadas nas escolas. E aí eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa com essas crianças. As crianças estão tão tristes, né? Elas só olham desgraça à sua volta. E antes de ir para uma escola, eu passei numa loja e comprei algumas bexigas de gás, né? Falei, bom, acho que isso aqui vai alegrar as crianças. Enquanto a médica estava atendendo os adultos, eu estava enchendo bola e brincando com a criançada. Então eu tirei algumas fotos que eu olho hoje e o brilho nos olhos e o sorriso daquelas crianças vale muito mais do que o meu tempo. Vale muito mais do que qualquer coisa. Eu acho que estar na missão, antes de tudo, ter a humildade de querer ser servo, né? De servir. Um advogado enchendo bexiga e trabalhando com criança, mas era o que você podia fazer ali. Com certeza. E você estava servindo. O que eu percebo muito é que a coisa de estar na missão, de estar envolvido com Deus, tem muito a ver com a questão de sair da nossa zona de conforto, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa, não tem jeito. Acho que vida cristã é isso, é sacrifício. Você abriu mão de um tempo da tua férias. Quanto tempo você passou lá? Foi 3, 4 dias, uma viagem curta. Que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas que você se colocou à disposição para estar. Também teve uma outra situação. Você, como presidente da base na época, você era presidente da base, você fez uma viagem. Eu queria que você compartilhasse dessa viagem. Eu tive a oportunidade de fazer parte da delegação brasileira no 3º Congresso de Evangelização Mundial. O Congresso de Evangelização Mundial, ele é um marco, né, do evangelicalismo, né? Começou com o Congresso de Lausanne, em 1974, e a partir dali se iniciou um grande movimento que envolve todas as nações, chamado Movimento Lausanne. E outro congresso ocorreu
alguns anos depois, em 89, e em 2010 foi o terceiro congresso. Estima-se que tenha sido o maior congresso cristão e multicultural da história, né? Ali eram 4.200 pessoas de 200 nações reunidas para falar de como alcançar o mundo, né? E foram 90 brasileiros pré-selecionados. Quem que estavam ali? Pessoas que representassem a igreja brasileira. Pastores, missionários e gente comum, né? Advogados. Gente da sociedade. Então, eu mandei minha inscrição e por que eu fui selecionado? Porque eu estava enquadrado na idade, né, de juventude, pessoas que estavam envolvidas com a sociedade civil e que também tinham envolvimento cristão. Então, para mim foi uma experiência maravilhosa e é inesquecível o encerramento do congresso, quando a gente pôde ceiar com 4.200 pessoas de nações diferentes. Eu acho que foi algo mais próximo do céu que eu poderia imaginar. A gente fala muito de mundo globalizado, mas Exatamente. você está num ambiente com mais de 4.000 líderes, de pessoas, com mais de 200 nações querendo evangelizar o mundo. O que mais te marcou no congresso, além da ceia? Olha, principalmente a visão do Movimento Lausanne, né? E é isso que eu queria deixar para o nosso telespectador. Que fazer missões, estar envolvido em missão, não é só você deixar tudo e ir para o campo, mas principalmente ter a oportunidade de se sentir dentro dessa oportunidade que Deus nos dá de participar da missão dele. A missão é de Deus e a gente colabora com aquilo que a gente tem em mãos, com o nosso tesouro, com o nosso talento, com o nosso tempo. Então, é importantíssimo para a gente se sentir parte disso, né? Não, eu sou melhor que outra pessoa, eu sou um grande enviado. Não, eu tenho a oportunidade, eu tenho o privilégio de participar da missão que é de Deus e que Ele me coloca dentro dela, por ser cristão e me faz parte dela. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Na verdade, a missão é para todo mundo. É obrigação de todos os crentes em Jesus Cristo fazerem parte da missão de Deus. Deus comissiona alguns para largar tudo e ir para o campo, mas o fato de você ser aquela pessoa que não foi chamada por Deus para largar tudo e ir para o campo não quer dizer que você está fora da missão, pelo contrário. Você precisa entender aonde você se encaixa, como você entendeu. Bom, a gente está terminando o nosso segundo bloco, a gente volta para o nosso terceiro e último bloco. Eu quero convidar você a continuar aí, porque o Ronald ainda tem uma experiência muito bacana para contar de como Deus tem usado a vida dele. Voltamos já. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo reino. Estamos começando o terceiro e último bloco do programa Na Missão e hoje eu estou entrevistando o Ronald Cabral, que é vice-presidente da Missão Base, mas é também advogado, empresário e tem feito bastante coisa aí no Reino de Deus. A gente terminou o segundo bloco, eu falando que o Ronald contaria para a gente uma história para a gente encerrar esse programa, que ilustra muito bem aquilo que a gente tem falado desde o início, de como Deus pode usar cada um de nós com aquilo que a gente sabe fazer. Eu queria que você contasse, então, agora para a gente essa história. Vamos contar. Para quem está ouvindo a gente. Bom, a história é a história do Raimundo. O Raimundo é um africano de Guiné-Bissau, que agora acabou de terminar um curso de odontologia no Brasil para voltar. Mas essa história começa bem antes, alguns anos atrás, quando um casal de um médico e uma dentista, brasileiros, bem-sucedidos, muito envolvidos com a igreja local, estavam no que a gente chama na crista da onda, né? Estavam muito bem financeiramente, até que foram a um congresso de missões, ouviram das necessidades da África e se sensibilizaram e sentiram que Deus estava convocando. Foram para um período de estágio lá para conhecer um país, se apaixonaram e Deus mostrou: eu quero vocês aqui. Bom,
muita gente chamou eles de maluco, né? Sócios deles falaram, olha, vocês são loucos, você vai largar tudo que você construiu com tanto sacrifício para ir para um povo que você nem conhece direito. Ele não é lá que Deus me quer. E esse casal recebeu o apoio da sua igreja, foi se preparar num seminário e acabou indo para o Senegal, que é um país africano, onde eles implantaram um projeto com saúde e esporte e desenvolvem esse projeto lá, um projeto muito bonito. E lá eles conheceram o Raimundo. Raimundo, que era de Guiné-Bissau, estava no Senegal. E Raimundo sempre falando, olha, eu quero estudar. Raimundo, uma pessoa diabética, que já tinha tentado fazer medicina e foi impedido pela sua doença. E eles se sensibilizaram com esse desejo do Raimundo de estudar. Até que eles resolveram, tudo bem, vamos buscar apoio e vamos mandar você para o Brasil para você fazer fisioterapia. Chegando no Brasil, por circunstâncias diversas, na faculdade eles resolveram que ele deveria fazer odonto, que era um curso até mais difícil. Mas ele topou e me consultaram, Ronald, você pode ajudar o Raimundo a pagar a faculdade dele todo mês? Eu falei, pode. Eu não sabia onde é que eu estava me metendo, só que hoje a gente fala que eu acabo sendo um padrinho do Raimundo. Durante esses 4 anos que se passaram, o Raimundo esteve no Brasil, a gente alugou uma casa para ele, até lá pela nossa imobiliária. E a gente tem contato com o Raimundo toda semana, a gente paga a faculdade dele, a gente faz a gestão financeira dessa estadia dele aqui, exatamente. E Raimundo, um excelente aluno, né? Foi muito acolhido por uma igreja local aqui no Brasil e agora acaba de terminar o seu curso de odontologia e vai voltar para o seu povo. Eu gosto de contar essa história porque essa história demonstra como missões envolve muita gente, né? E todo tipo de gente. Gente que jamais se imaginava no campo, amanhã está no campo. Gente que jamais imaginava estar envolvido com algo do campo, aqui acaba se envolvendo numa história bonita como essa. Foi o que eu tive a oportunidade e outras pessoas que acompanharam o Raimundo. Uma igreja aqui que recebe alguém que vem de lá, alguém que sai daqui para lá. Então, é uma história de movimento e esse é o movimento que o Espírito Santo faz no meio da igreja, né? Um movimento de fazer a diferença na humanidade. A salvação, ela é demonstrada através do Evangelho. O Evangelho é muito mais do que palavras, é muito mais do que levantar a mão e aceitar um apelo, mas demonstrar o verdadeiro amor cristão, né? Que é o que o Raimundo vai fazer lá onde esse casal já está fazendo. Então, uma história muito bonita que eu gosto sempre de contar, que ela exemplifica esse movimento. Aí está envolvido os recursos financeiros, recursos humanos, logística e um montão de outras coisas que se a gente for detalhar mais, a gente não teria tempo para falar. É um exemplo perfeito, né? Que Deus usou um casal de missionário em tempo integral, Deus usou um crente comum, né? Diga-se, pelo menos a gente acha que é comum, de dentro de igreja, que estava ali frequentando e congregando numa igreja, usou um autóctone, usou uma empresa de um crente, usou a profissão sua como advogado, usou pessoas investindo financeiramente, porque o Raimundo ficou esse tempo todo aqui com investimento financeiro, com oferta. Então isso é muito importante que você que está nos ouvindo, que você entenda isso. Às vezes a gente acha que missões ou fazer missões é papel dos missionários apenas. E diga-se missionários só aqueles que largam tudo e vão para o campo. Gente, missões é muito mais do que isso. Missões nasceu no coração de Deus, o nosso Deus é um Deus missionário e Deus chama eu e você para fazermos parte dessa missão. Ele podia fazer isso tudo sozinho, mas ele resolveu fazer isso através de mim e de você. Ele precisa sim, até hoje, de pessoas que se colocam em disposição para serem missionários em tempo integral. São mais de 2.000 povos não alcançados, a gente precisa de pessoas lá para falar de Cristo a esses povos, mas essas pessoas não conseguem falar de Cristo a esses povos se não tiverem por trás uma igreja que sustente, que acolha, que cuide desses missionários. Falar de missões, falar de obra missionário é falar dessa história que o Ronald contou. É Deus usando cada um com aquilo que sabe fazer. É usando um missionário em tempo integral, que abriu mão de tudo, que largou seu emprego, largou sua vida, seus familiares para morar em outro país. É falar de voluntários que se colocam à disposição para cuidar desse missionário no campo, da saúde dele, das férias dele, de pessoas aqui no Brasil para cuidar de coisas da parte imobiliária, por exemplo, porque o missionário tem a vida aqui, ele tem que declarar imposto de renda, ele tem que prestar conta ao governo dele aqui, ter alguém cuidando dessa parte abençoa ele.
Existe uma pesquisa que diz que para cada missionário no campo a gente precisa de pelo menos 10 pessoas por trás. Então, se Deus não te chamou para estar em tempo integral na obra dele, para largar tudo, não ache que Deus não está te chamando para fazer parte dessa missão. Deus chama você, chama eu, chama o Ronald, chama cada um dos seus filhos para fazer parte dessa missão. E o nosso objetivo aqui no Na Missão é mostrar isso para você. É mostrar que você tem milhões de oportunidades de fazer parte dessa obra que Deus está fazendo, que é reconciliar com Ele o mundo. Então não deixe, não fique de fora. Tem uma missionária amiga minha que fala uma frase linda que eu gosto muito, que é: eu não quero estar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Que você também não queira estar de fora de tudo isso que Deus está fazendo. A gente volta no próximo programa, a gente encerra aqui, nosso tempo acaba aqui, para você aí, que você saia da sua televisão hoje, da frente da sua televisão, com o coração inquieto e perguntando para Deus o que Ele quer para a sua vida. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Ronald.